Sabe falar chinês, Emerson Luiz, ou não? Boa tarde. Não, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu também não, só Xing Ling mesmo. E aí, Emerson, o que vamos falar aí hoje no esporte? Tem muita coisa aí pra gente mostrar aí. Tem seleção brasileira, tem a volta do Campeonato Brasileiro essa semana. Tem o nosso basquete que se despede hoje diante da torcida no Galegão, na Liga Nacional, e tem muito mais informação. Maravilha. Quinta, NDTV Record novamente com o Campeonato Brasileiro, né? É isso aí. Matt Fischer. Vamos lá. Semana da volta do Campeonato Brasileiro e das transmissões, como a gente falou aqui na NDTV Record. Um mês de tranquilidade para trabalhar. É o que está em jogo para Fortaleza e Santos nesta quinta-feira. Os dois times estão desesperados para sair da zona do rebaixamento antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Santos está entre os 4 últimos desde a quinta rodada. De lá para cá teve apenas uma vitória. Já o Fortaleza entrou na zona do rebaixamento na última rodada, depois de ser goleado pelo Flamengo. Eu acho que é um jogo que tem um cunho de importância muito grande. O Santos não vai contar com o Neymar. Eu acho que é um jogo dificílimo para o Santos, apesar do Fortaleza vir muito mal. Sem Neymar expulso contra o Botafogo, o Peixe não terá também o venezuelano Soteldo, que acertou hoje a transferência para o Fluminense. Já o time cearense pode ter a estreia de um novo reforço, o meio-campista Matheus Pereira, que estava no Eibar da Espanha. Estou à disposição já do clube, já estou treinando e estamos todos pelo mesmo objetivo, que é antes dessa pausa terminar com vitória. Mas para vencer, as duas equipes vão ter que superar um problema em comum: balançar as redes. Desde que o técnico Kleber Xavier chegou, o Santos só fez 2 gols em 7 jogos. E o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, não marca há um mês. Mas o time aposta na força da Arena Castelão. As 2 únicas vitórias do clube no Campeonato Brasileiro foram em casa. Já o Santos se apega ao fato de ser um visitante indigesto. A última vez que venceu foi jogando fora de casa contra o Vitória em Salvador. E o torcedor santista ganhou motivos para ter esperança de tempos melhores. E isso tem a ver com a renovação do Neymar. Ontem, no lançamento do novo centro de treinamento santista, o pai do jogador e o presidente do clube afirmaram que querem estender o vínculo por mais um ano. A apresentação do novo centro de treinamento das categorias de base do Santos contou com todo tipo de personalidade, de político a ex-jogador. Mas a principal estrela não participou. Neymar está com Covid-19 e ficou em casa. Mas é claro que todos queriam saber sobre a renovação do contrato de Neymar. A Record noticiou em primeira mão que já existe um acordo para a extensão do vínculo. Nós estamos trabalhando para isso, para que isso possa realmente não só ser um início de uma parceria, mas a gente conseguir fazer com que o nosso menino da Vila fique aqui por mais tempo. O pai de Neymar deixou bem claro: a renovação só será assinada se o atacante quiser. Mas se depender das vontades do Santos e de quem cuida da carreira do atleta, o vínculo será prorrogado. Eu estou, lógico, confiante, estou otimista, porque ele está feliz, está em casa, ele sente essa retaguarda. O atual contrato de Neymar com o Santos vai até 30 de junho e seria prorrogado por mais um ano. Coube ao pai de Neymar anunciar outras 2 boas notícias para o time profissional do Santos. Um novo local de treino, além da construção de um estádio com capacidade para 25 mil pessoas em Praia Grande, no litoral paulista. Investimento da empresa de Neymar, em parceria com a iniciativa privada, sem custos para o clube. Vamos aproveitar então e confirmar todos os jogos da 12ª rodada. É a última antes do Mundial. Vai dar um tempo e depois só em julho. Bragantino e Bahia, quinta-feira, todos os jogos aí. São 6 no total, 7 da noite lá no Estádio Municipal de Bragança Paulista. Tem Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro do Barradão em Salvador. Vão se enfrentar, portanto, lá no Nordeste Brasileiro. Também por lá tem Fortaleza e Santos, no Ceará, no Castelão. Esse jogo aí sim, 7h30 da noite. Vamos ter esse confronto com transmissão da NDTV Record. Grêmio e Corinthians na quinta, 8 da noite na Arena, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. São Paulo e Vasco no Morumbis, 9h30 da noite na capital paulista.
E, por fim, Atlético Mineiro e Internacional na Arena MRV. Também na quinta, 9h30 da noite. 6 jogos aí, em definição, não tem data. Fluminense contra o Ceará, porque o Fluminense participa do Mundial de Clubes, assim como o Botafogo, que joga contra o Mirassol. Tem ainda o Palmeiras e o Flamengo para finalizar. O Palmeiras vai receber o Juventude de Caxias do Sul e, por fim, o Flamengo vai encarar o Sport em Recife. No encerramento da 11ª rodada da Série B, o Criciúma venceu o Vila Nova em casa e deixou a zona do rebaixamento. O jogo começou com o Vila Nova melhor, atacando, partindo para cima. Inclusive, uma das melhores chances do primeiro tempo foi com o Jean Motto, camisa 10, que de longe acertou a trave, quase fez um golaço. Depois, o Criciúma conseguiu equilibrar o jogo. O Tigre ainda teve um pênalti perdido, né? O Criciúma teve um pênalti perdido com o Diego Gonçalves, poderia ter aberto o placar e no segundo tempo foi superior ao Vila Nova. Teve bola na trave com o Jonathan Robert e depois o capitão Rodrigo, aos 32 da segunda etapa, deu números finais à partida, fez um gol numa bola que parecia perdida, mas ele pegou a sobra dentro da área para dar o resultado final à partida, 1-0 para o Criciúma. 1-0 Tigre. Ainda ontem, em partida lá na parte de baixo da tabela, o Amazonas em casa venceu o Atlético de Minas Gerais por 1-0. Dessa forma, com as vitórias do Avaí sobre o CRB e do Criciúma diante do Vila Nova e a derrota da Chapecoense para o Novo Horizontino, a classificação dos catarinenses, no geral, ficou assim. Goiás, 26 pontos, Novo Horizontino, 22, Cuiabá, 21, Coritiba, 20 pontos, é o G4, Remo está na briga, 20 pontos, Avaí também, é o sexto com 19, CRB, 18, Chapecoense caiu para o 8º lugar com 16 pontos, junto com Vila Nova, Ferroviária tem 15, Operário de Ponta Grossa, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense com 14, América Mineiro com 13, que decepções esses clubes aqui, até o Criciúma está muito mal, 15º com 12, Volta Redonda com 10, os 4 últimos, Botafogo de Ribeirão Preto, Amazonas com 10, Atlético com 6 e o Paysandu com 4. Foi apenas a 11ª rodada, tem muito jogo ainda pela frente, mas chama a atenção aquele quarteto ali, times de Série A, muito mal posicionados na tabela. Domingo, Criciúma recebe o Amazonas, segunda-feira, Chapecoense também em casa, joga contra a Ferroviária de Araraquara e na terça-feira o Avaí volta Redonda lá no Rio de Janeiro. E faltam só 3 rodadas para terminar as eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. Todos os 5 jogos da 16ª rodada vão ser disputadas, todos os jogos, as partidas disputadas hoje. Bolívia e Chile, daqui a pouco já 5 horas da tarde, lá na Bolívia. Bolívia e Chile, Uruguai e Venezuela no Centenário, 8 horas da noite em Montevidéu. Sequência de Argentina e Colômbia, Monumental de Núñez, 9 horas da noite, a líder Argentina joga contra a interessante Colômbia. O Brasil, na Neoquímica Arena, como a gente mostrou há pouco, encara o Paraguai, 9h45 da noite. E por fim, 10h30 em Lima tem Peru e Equador. Vamos dar uma conferida então na classificação para ver a posição do Brasil. Passam 6 e o 7º, se ainda não chegar de forma direta, disputa a repescagem contra um adversário lá da Oceania. Claro que todo mundo aqui praticamente vai se classificar. Chile, Peru, Bolívia, Venezuela, esse pessoal aqui está ameaçado. Venezuela acredito até que não, mas Bolívia, Peru e Chile, faltando 3 rodadas, vão ter que brigar aqui para não ficar longe, fora da Copa. Argentina 34 pontos, Equador 24, Paraguai 24, Brasil 22, Uruguai e Colômbia 21, Venezuela 18, Bolívia 14, Peru com 11 e Chile com 10. Vamos ver como vem o Brasil para encarar o Paraguai. Quais as novidades do Carlo Ancelotti? Eles são requisitados como estrelas de cinema. Os fãs tentam de tudo por uma recordação. Arthur teve um dia de aventura. Ele foi ajudado pelos próprios jogadores da seleção depois de cair no empurra-empurra. Ganhou uma sessão exclusiva de autógrafos dentro do ônibus. Eu estava aqui em cima, assim, na grade, e a mulher me empurrou, aí eu caí aqui dentro. Eu estou muito feliz, é um momento único, ter a assinatura de todos eles, de ver eles tão de pertinho, especialmente só eu. Apesar do imprevisto, os jogadores precisavam seguir o roteiro do dia. Teve ensaio no palco do jogo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou uma troca no elenco titular contra o Paraguai. Rafinha vai voltar no lugar de Estevão. Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores
neste momento. Carlo Ancelotti vai fazer o primeiro jogo comandando a seleção aqui no Brasil. Só por esse motivo, a noite seria especial. Mas o italiano vai fazer aniversário, vai completar 66 anos. E a vitória seria um presente para ele e para a plateia que deve lotar o estádio. Não há regalo melhor que ganhar o partido de manhã. Carlo Ancelotti considera que deixar o time do Brasil competitivo até a Copa é uma missão possível. E a pressão que existe pelo Hexa é normal para ele. Tranquilo nunca, porque neste mundo nunca podemos estar tranquilo, pero creo que temos recursos para fazer as coisas bem. O Hexa é o final feliz que o brasileiro tanto quer. Mas uma grande apresentação já mereceria aplausos ao italiano, que garante que em pouco tempo vai estar falando sem legenda. Me molesta muito que me traduzcam, me molesta muito. Lo siento, perdona. Tentaré de aprender rapidamente o brasileiro. Mas tá bem ele, já dá para entender muita coisa aí. Liga Nacional de Basquete Feminino, Blumenau se despede da Liga Nacional no Ginásio Galegão, 7h30 da noite, diante do César Araquari. Domingo encerra sua participação lá em São Paulo contra Ourinhos. O time vai cumprir tabela nesses últimos 2 compromissos. Os ingressos custam R$10, é preço único para confirmar hoje a despedida de Blumenau na Liga Nacional. E sábado tem a tradicional feijoada do basquete feminino de Blumenau, 11ª edição, na Paróquia Santa Cruz, na rua José Reuter, no bairro Vera Central, R$50 e todo o valor arrecadado será usado para a manutenção das categorias de base do BFB. E a gente encerra o esporte rapidinho aí, tem uma hora do alô? Opa, tem uma hora do alô aí? Tem, um aniversário aqui, de um cara que você conhece, hein? Opa. A gente já colocou ele na tela aqui no ano passado, tá sempre com moral aqui, hein, Butzi? Giovanni Freire, corintiano, faz parte da patota, 5ª tentativa, tá de aniversário hoje. Gente boa demais, ponta firme, dificilmente falta nos jogos. Um grande abraço para ele aí, sucesso, muita paz para ti e saúde, viu, Butzão? Valeu! Gente fina demais. Um abraço, Butzi, felicidades. E o tio Dani, jardineiro, acompanhando a gente. Me cobrou um abraço hoje no Terminal da Fonte. Se eu não mandasse hoje aqui, ele ia ficar mais chateado comigo ainda. Tá bom, tio Dani? Um abraço. Ele limpa os terminais, tal, faz jardinagem lá. Um abraço para ele estar sempre acompanhando a gente aí. Um abraço. Valeu, Valeu, Rodrigo. Emerson. Um abraço. Tchau, Até. tchau.